Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, eu tenho dois relatos rapidinhos para passar para vocês. Eu já preparei a capinha, coloquei dois títulos e uma frase interessante para que vocês reflitam sobre o conteúdo do nosso vídeo de hoje, tá certo? Bom, o primeiro título, A Traição do Sentimento. O segundo título, Traição por Dinheiro. Isso acontece mais do que as pessoas imaginam, tá, gente? E a frase que eu deixei aqui na capinha para vocês é a seguinte: uma das piores coisas da vida é amar quem não merece. Essa daí é uma frase que serve para nos alertar para que a gente não deposite as nossas esperanças de ser feliz em outras pessoas. A gente tem que depositar essa confiança na gente mesmo, porque as pessoas tendem a decepcionar. Agora você imagina você amar uma pessoa e essa pessoa que você ama te trai. Isso deve ser algo assombroso, torturante, e também vai ser algo que vai te dificultar a vida, porque você ainda vai ficar com aquela tendência de querer perdoar a pessoa, porque você sente amor por ela. Mas para vocês que estão passando por isso, eu sugiro que não perdoe. Deixe a pessoa seguir a vida dela, porque se ela fez isso com você, é sinal que ela não te ama. Então deixe ela seguir a vida dela, você siga a sua vida, porque irão aparecer outras pessoas na sua vida e pode ser que você volte a sentir amor por uma outra pessoa, porque o amor é algo que pode acontecer várias vezes. E se você não fica com aquela pessoa que você ama, pode acontecer de esse amor que você sentia pela pessoa pode ser modificado. O amor ele sofre uma mutação. Eu, por exemplo, tive dois momentos na minha vida onde eu senti amor. No primeiro momento, eu me achava muito novo para relacionamento. A pessoa, essa garota, se tornou algo inesquecível para mim. Só que esse amor, ele se transformou em outra coisa. É como se essa pessoa, é como se essa menina do meu passado se tornasse alguém da minha família. Então eu sou o tipo que torço muito pela felicidade dela, desejo que ela seja feliz e o carinho que eu tenho por ela é como se fosse uma irmã, é como se fosse uma prima, é mais ou menos assim. E o outro amor que eu comentei aqui, que eu senti, esse eu não fui correspondido. Então eu não sei como é que é você amar alguém e essa pessoa te trair. Eu nunca passei por isso. Então a gente não sabe como é, como a pessoa se sente. Eu imagino que deve ser uma das piores coisas do mundo. Mas eu coloquei aqui no título que uma das piores coisas da vida é amar quem não merece. Isso eu acho sim que é uma das piores coisas. E isso abrange aquela pessoa que você ama demais e essa pessoa te rejeita. Essa pessoa não sente nada por você. Essa pessoa te ignora. É ruim demais, mas eu creio que seja pior você amar alguém que te trai. Eu imagino isso. Portanto, eu tive que, para englobar, para unificar esse pensamento, então eu digo que uma das piores coisas é você amar alguém que não merece. Você amar uma pessoa que não é digna do seu amor. Tá entendendo? Então é basicamente isso. Eu vou começar aqui falando dos dois relatos curtos e vocês já vão entender esse raciocínio que eu tive. No primeiro relato, tem um homem de 19 anos, ele se casou com uma moça de 18 anos, na verdade eles fugiram, eles eram bem jovens, ele trabalhava como ajudante de pedreiro e conseguiram uma meia-água, como a gente chama aqui no estado do Rio, uma casinha bem pequenininha nos fundos da casa do proprietário, que tinha um bar na casa da frente, né? E em cima ele morava.
esse casal alugou essa casinha. Nos 2 primeiros meses eles conseguiram pagar certinho, mas aí começou aquela dificuldade, ele ficou desempregado. E o que acontece? O proprietário foi até a esposa no momento que ele saiu para arrumar emprego e fez uma proposta para ela. Aí vem o título: Traição por Dinheiro. Ele foi e propôs a ela que ela fingisse para o marido que estava fazendo faxina na casa dele e que ele iria dar um dinheiro a ela, mas que na verdade ele queria possuir ela, ele queria bater virilha com ela. E ela aceitou. Aí eles começaram a praticar a bateção de virilha. E detalhe, o cara tinha 50 anos e a moça 18 anos. E quando o marido estava trabalhando, quando ele conseguia emprego, eles faziam a bateção de virilha na casa que ela morava com o marido. E quando o marido estava em casa, ela alegava que iria fazer a faxina e lá na casa desse senhor eles batiam virilha. Foi passando o tempo, mais ou menos 1 ano e pouco, um dos vizinhos chamou ele e falou o seguinte: olha, quando você não está aí, todo dia ele vai à sua casa e fica horas lá dentro com a sua esposa. Esse vizinho chamou a atenção dele, dizendo que era para ele abrir os olhos. Um dia ele disse para a esposa que iria trabalhar, ela estava deitada na cama, ele fingiu que saiu e ficou quieto. Um tempo depois, meia hora mais ou menos, chegou, bateu na porta e perguntou se o marido estava. Ela respondeu que já havia saído para trabalhar e o cara entrou. Ela fechou a porta para não ter imprevisto, de ninguém entrar na casa. Enquanto eles estavam ali batendo virilha, ela continuou batendo virilha com o cara. O marido dela foi e entrou no quarto e disse: bom, eu só queria ver mesmo. Aí o cara levantou todo medrosão, com medo do que iria acontecer, e saiu pela janela. Ele abriu a janela e fugiu da casa. Ele não fez violência, ele não partiu para cima de ninguém. Ela chorando, dizendo que amava ele, mas estava fazendo por conta do dinheiro. Aí ele malandramente falou com ela o seguinte: bom, se você me falar toda a verdade, eu perdoo você. Aí ela contou tudo, que já havia começado o caso já desde o 3º mês, onde eles começaram a atrasar o pagamento do aluguel. E ele ofereceu dinheiro, ela nunca fez faxina, o serviço dela com ele era bateção de virilha. E ela disse que estava fazendo isso para melhorar a vida do casal. Depois que ela terminou de contar tudo para o marido continuou arrumando as roupas dele e disse que ia embora. Aí ela falou: mas você disse que iria me perdoar. Aí ele disse: mas eu te perdoo, eu te perdoei, eu não tenho raiva de você, só que eu não confio mais em você. Eu não vou ficar com uma mulher que prefere dinheiro do que o meu amor e a minha fidelidade. Ser fiel a mim, isso é muito mais importante do que o dinheiro. Ele pegou e saiu e foi embora. Ele saiu até da cidade, porque ele se sentiu envergonhado. E os parentes dele informavam a ele que ela estava agora morando com esse senhor e a vida seguiu. Algum tempo depois ele conheceu uma garota e se casou. Passou mais ou menos aí uns 20 anos. Esse principal da história, ele tinha se tornado um policial militar e seguiu a vida dele. Quando foi num dia que ele, trabalhando nessa cidade, ele prendeu uma galera. No meio dessa galera, ele encontrou um rapaz que ele achou familiar. E nisso que eles estavam na delegacia, quem chega? A ex-mulher dele com o atual marido dela. Ele não sabia, mas quando ele largou ela, ele deixou ela grávida. O rapaz era filho dele, só que esse rapaz entrou para o mundo do crime. Quer dizer, era o inocente na situação que foi penalizado. Isso eu pensei na hora que eu comecei a ler esse relato. Aí ela teve que confessar que o filho era dele, o policial interrogou ela, perguntou, ela teve que confessar e ela disse que nunca havia esquecido ele, gostaria que ele perdoasse ela. Aí ele disse que já estava casado, que tinha um casal de filhos, disse que não sabia e nem desconfiava da existência desse filho que ele prendeu.
E ela pedindo perdão a ele ainda. E ele disse, mas eu já te perdoei, eu te falei naquele dia, eu te perdoei, só que não tem como a gente continuar junto, foi o que eu te disse. E hoje eu volto a dizer, não tem como eu ficar com uma mulher que faça isso, que tenha feito isso, mesmo que não seja comigo. Pessoas que já traíram têm a tendência de repetir os seus atos. Então não tem como perdoar algo desse tipo. Não tem como aceitar ficar com alguém que faz coisas desse tipo. E eles, mais uma vez, perderam o contato. Ele não procurou o filho não queria saber dele também, não gostava do fato de saber que o pai biológico era da polícia, enquanto o filho era do lado do crime. Alguns meses depois, ele soube que a ex dele sofreu um acidente e ficou tetraplégica. Ficou só vivendo de cadeira de roda, não é? E ele pensou, isso tem a ver com karma. E detalhe, ela morava ainda com esse coroa, mas esse coroa tinha várias amantes. E ele descobriu que durante a vida dela toda, ela era tratada como empregada na casa desse cara, que só servia para bater virilha com ela, e ela ficava lavando roupa, cuidando das coisas, limpando a casa, e ele com várias amantes. Quer dizer, ela preferiu o dinheiro e teve uma vida horrorosa, sacrificou o filho também, que poderia ter sido criado pelo pai verdadeiro se ela não tivesse pulado a cerca, e o filho poderia ter sido um outro tipo de pessoa, um homem de caráter, por exemplo. Não foi bem educado nem pelo amante dela e nem por ela. Ele lamenta essa situação, mas sabe que não tem culpa de nada. Tudo que aconteceu foi culpa dela. Então é ela que arque com as consequências da vida dela, da vida que ela escolheu. E eu concordo 100% aí com esse homem aí do relato. O segundo relato é o seguinte, esse daqui é outro também que me deixa de cabelo branco. O ano era 2018. Na época, o homem que conta esse relato aqui, ele tinha 43 anos. E ele começou a paquerar uma moça de 20 anos. Bom, uma baita diferença, não é? 23 anos de diferença, não é isso? Mas o que acontece? Ele conta que ele vivia trocando olhares, paquerando, teve conversas com a menina, ele percebeu que a menina se interessou por ele também, e ele começou a querer insistir, se aproximar da menina. E a menina mostrava um certo interesse, como se fosse corresponder às investidas dele. Um dia, ele chegou próximo aonde essa menina estava conversando com amigas, aí ele só ouviu o nome dele. Aí ele parou, observando, e ouviu a colega dizendo para ela, poxa, mas fulano te ama. Ele demonstra que está apaixonado por você. Aí a garota foi e disse o seguinte, bom, eu sei, ele é até um homem interessante, mas tem o problema da idade, a minha família foi contra, e tem uma outra situação também. Contaram algumas coisas sobre ele, sobre a vida dele, de pegar várias mulheres, que é mulherengo, vícios e um monte de coisa. E os meus pais não querem que eu tenha contato com ele. Cara, ele ouviu esse negócio, o cara começou a chorar, que ele se entregou na choradeira. É uma coisa muito emocional isso daí, sabe, parceiro? O homem, ele não pode ser muito emocional. Quem é mais emocional na relação é a mulher. Então, se você for muito emocional, você pode acabar afastando as mulheres. Porque as mulheres, mesmo que digam que gostam de homens sensíveis, isso é mentira, tá? A minoria gosta de homens sensíveis, é 1%. O resto gosta de homem mais bruto, mais firme, mais forte, se é que você me entende. Elas entendem que esse cara que é mais bruto, ele tem mais pegada. É basicamente isso. Então ele se afastou dela porque ele percebeu que ela não iria mais corresponder a ele. Aí um tempo depois ela começou a se envolver com um rapaz que tinha começado a frequentar a igreja, que estava se portando como um bom moço. A família foi a favor. Aí depois, enquanto eles estavam namorando, descobriram que ele tinha envolvimento com substâncias ilícitas. Descobriram que ele participava de coisas, de criminosos. Tanto
que num determinado dia ele foi preso. E essa menina, discutindo com os pais, disse que não iria terminar o namoro com ele. Eles estavam praticamente noivos. E os pais falando para ela terminar. E ela bateu o pé dizendo que não iria terminar. Aí eu digo para vocês, ela bateu o pé, enfrentou os pais para ficar com um cara que não presta. E o cara que era bom, o mais velho, que era correto, não tinha nada de errado, fizeram fofoca do cara, esse ela não quis bater o pé. Aí é onde eu digo para você agora aqui, parceiro, para você que me mandou o relato aqui, ela não te amava, porque se ela tivesse sentimentos desse tipo por você, talvez ela tinha algum interesse, ela gostava de você, mas amor não era, porque se fosse, ela iria até você e teria perguntado se era verdade as coisas que falaram de você. Ela não iria aceitar a decisão dos pais que não queriam que ela investisse num relacionamento com você. Então, dessa atitude dela de bater o pé, de querer insistir com o cara criminoso e com você não, é porque desse cara aí, ela pelo menos, no mínimo, estava apaixonada por ele. Aí detalhe, ele preso, próximo a ele sair da prisão, ela se sentiu mal e infelizmente ela teve um AVC, essa garota. E o AVC foi no ano de, deixa eu ver aqui a data, no ano de 2022 e ficou acamada. Quando o cara saiu da prisão, ele terminou tudo com ela, porque ele não queria uma mulher inválida. Foi passando um tempo, a mãe dessa garota, vendo que a filha não estava bem, a filha quase não falava, e quando a filha falava algumas palavras, a filha sempre falava no nome daquele cara que a família tinha sido contra, desse mais velho do que ela. Aí um dia a mãe resolveu chegar até ele e conversou com ele. Aí a mãe que contou para ele que inventaram um monte de mentiras dele. Ela, depois que ficou descobrindo que era mentira, ela e o marido se arrependeram profundamente porque ela e o marido abençoaram a filha a ficar com um cara que não prestava e o cara que era bom, que prestava, eles foram contra. Então ela pediu muito perdão e contou para ele que ela estava acamada porque teve um AVC. Na hora, você vê como o cara é um cara bom. Ele na hora não quis nem saber do que tinha acontecido. Aí ele foi e pediu a essa senhora o seguinte: deixa eu visitar a sua filha, deixa eu tentar ajudar a sua filha, porque eu ainda gosto muito dela, não esqueci da sua filha, eu amo a sua filha. Aí ela deixou, ele foi até a casa deles lá, aí ele começou a cuidar da garota, fazia massagem nela, exercícios físicos para ver se ela conseguia voltar a se movimentar. Ele conversava com ela, dava carinho, beijava a testa dela, beijava o rosto dela, dizia que a amava, que queria vê-la feliz. É um cara muito bom, cara. É um negócio complicado de falar, porque isso dói o coração, porque eu não sei se ela não tivesse passado por isso, talvez ela estaria com o cara ainda, porque o cara não iria abandonar ela. E um tempo depois, a família dela descobriu que esse cara traía ela com geral, que o cara era pegador, aquele bandido. Para vocês verem que às vezes os pais acabam colocando os filhos em situações ruins. Tiram os filhos de caminhos que seriam bons e empurram os filhos para o precipício. Esse caso é um típico caso que eu estou falando aqui nos vídeos aqui, que sempre acontece, dos pais interferindo nos relacionamentos dos filhos e dando problema. Eu volto a dizer, quem tem que decidir sobre a vida, sobre a sua vida, é cada indivíduo. Porque quando a gente decide por nossas vidas, a culpa das coisas que dão errado é nossa. Então, quando alguém tenta decidir pela gente e a coisa dá errada, aí a culpa é daquela pessoa que se intrometeu. Então, quando dá errado a vida dos filhos, os pais têm que observar se deu errado porque eles se meteram. E é algo que acontece muito, tá, gente? Eu vejo muito isso, os pais arruinando a vida dos filhos. É uma das coisas que eu mais vejo acontecer.
E ele contou aqui no relato, para finalizar, que depois que ele começou a frequentar a casa, a menina começou a melhorar de uma forma surpreendente. E hoje em dia, ela já se comunica, já tem os movimentos, já tem o controle motor quase natural, né? Ela está bem melhor. Os dois estão noivos e ele pretende se casar com ela. Bom, eu espero que eu esteja enganado e que o sentimento que ela tinha por você seja realmente amor, porque o seu sentimento eu sei que era amor, para você ter perdoado tudo que aconteceu, porque de uma certa forma não foi uma traição física, porque vocês dois não estavam juntos, mas foi uma traição do sentimento, como eu coloquei na capinha. Porque esse tipo de coisa, quando uma pessoa sabe que outra a ama e essa pessoa faz chacota, essa pessoa humilha, essa pessoa ignora, quando aquela pessoa que ama tenta se aproximar, isso aí é uma traição do sentimento. A pessoa está brincando com o sentimento de outra pessoa. Isso, de uma certa forma, é uma traição. Foi o que eu falei aqui no início do nosso vídeo. Uma das piores coisas da vida é amar quem não merece. E outra coisa que eu tenho que falar com vocês, muitas pessoas só dão valor quando perde. É o que eu tenho visto nos casos de traição de pessoas que são descobertas e não são perdoadas e depois ficam sofrendo, correndo atrás daquela pessoa que foi traída, se arrependeram só porque foram descobertas e também se arrependeram porque perceberam que tinham perdido algo de valor, alguém de valor. Então eu vejo muito esse tipo de coisa. E esses casos aqui, eu já falei acho que uns 3 casos desse tipo, de homens mais velhos se apaixonando ou descobrindo que estavam amando alguma garota mais nova e essa garota brincou com os sentimentos deles. Então é algo muito comum, não é algo fictício, algo que seja uma invenção. É algo que eu tenho visto muito acontecer. E quem faz esse tipo de coisa é uma traição. A pessoa também recebe uma maldição, a pessoa também é punida. Ela foi punida. Essa moça passou por situações por conta das atitudes dela, da escolha errada. Ela não quis lutar por um homem bom, quando a família foi contra. Mas quando apareceu um homem ruim, pilantra, criminoso, ela quis lutar. Então, de certa forma, ela brincou com os sentimentos daquele primeiro. E esse negócio de diferença de idade, eu tenho que dar risada, porque eu conheço várias histórias de um certo lugar, que eu não vou dizer o nome, onde rapazes de 17 a 30 anos estão tomando um remedinho azul. Aquele certo remedinho azul para ajudar na bateção de virilha, porque os caras não conseguem. São tantos vícios em substâncias ilícitas que o organismo dos caras ficam frágeis. Aí eles precisam dos remedinhos. E tem um monte de mulher achando que esses caras têm disposição. Isso não é assim. Depende muito, varia muito. Tem homens jovens que têm disposição, assim como tem homens medianos que têm disposição, homens velhos que têm disposição, homens bem idosos que têm disposição e tem outros que não têm. Isso acontece em toda a faixa etária, em toda idade acontece isso daí. As pessoas não são todas padronizadas, nem todos são iguais, tem diferenças enormes. Tem diferença de tamanho, tem diferença de largura, tem diferença de potência. Então isso aí é algo que em todos os casos, em todos os seres humanos, existem essas variações, essas diferenças. Bom, eu nem sei qual é o nome do remédio direito, porque eu nunca fiz uso de um trem desse daí. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O cérebro da gente é o que comanda tudo em nosso corpo. E quando uma pessoa precisa de algo desse tipo, um remédio desse tipo, é porque a pessoa tem algum problema físico ou mental, algo psicológico ou algo físico,
com a anatomia, não é? Com a parte ali do maçarico. Tem alguma coisa, problema na próstata. Então, é bom que você procure médico e não remédio para solucionar o seu problema. Você tem que procurar especialistas para cuidar da sua saúde e não se automedicar, porque tem certos tipos de remédios desse que podem causar algum problema no seu coração, no seu organismo e te levar à morte. Então, muito cuidado com essas coisas. E volto a dizer, o meu remédio é a mulher. Se eu olhar para a mulher que eu desejo, se eu olhar para a mulher que eu estou apaixonado, ou se eu olhar para a mulher que eu amo, ela já é o meu remédio. Eu já vou funcionar extraordinariamente porque eu quero fazê-la bem, porque eu quero fazer ela feliz. Não confundam essas coisas aí de idade, porque cada um sabe do seu potencial. E aqueles que têm problema, eu já falei aqui, procurem um especialista. E os outros que não têm problemas, aproveitem a vida. É assim que tem que ser. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se puder, inscreva-se para nos ajudar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!